Você vai começar aí a aula exatamente agora. Essa é uma aula de História e Geografia de Rondônia, uma revisão por questões, tá? Uma revisão por questões para que você possa se preparar aí para o concurso do TJRO, tá? Mas também serve para outros concursos que cobrem aí História e Geografia de Rondônia, tá? Lembrando que aqui as questões serão da banca com Suplan, tá? Então vamos lá? Olha só, se você estiver aí assistindo no ao vivo e tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat que eu posso responder, tá? Para você tranquilamente. Então nós vamos para a questão número 1. Sobre a criação do estado de Rondônia. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. E aqui tem que ter muita atenção mesmo, tá? Por quê? Porque tem que ter atenção, porque a banca Consulplan ela é cheia de pegadinhas, tá? Ela sempre tenta te colocar aí, te induzir ao erro, tá? Então é muito importante que você preste bastante atenção para você não ser induzido aí ao erro, tudo bem? A primeira alternativa, a origem do estado de Rondônia remonta ao desmembramento do estado do Amazonas e do estado do Mato Grosso no fim do século XIX. E aí, certo ou errado? Rondônia foi elevada a um estado-membro da União após a promulgação da atual Constituição da República. Certo ou errado? Rondônia manteve até ao fim do século XIX o nome de Território Federal do Guaporé, passando então a se chamar Território Federal de Rondônia. Quero que vocês prestem atenção porque é isso, é aprender a resolver a questão. Apesar da criação do estado de Rondônia por meio de lei complementar, na prática, permaneceu sendo um território federal até 1992. E aí, se você fosse responder, qual você responderia, tá? Vamos analisar essas alternativas, porque a ideia aqui não é só eu falar para você qual que é a resposta correta, é analisar com você. Então, vamos lá. A afirmativa 1 fala assim, a origem do estado de Rondônia remonta ao desmembramento do estado do Amazonas e do estado do Mato Grosso no fim do século XIX. Essa é uma alternativa falsa, mas veja que ela tem todo um quê para parecer verdadeira. Por quê? O desmembramento, quando desmembra-se as terras do Mato Grosso e do Amazonas, cria-se o quê? O território federal do Guaporé, que hoje é a atual Rondônia. Isso ocorreu em 1943 e não no final do século XIX, tá? 1943 aí já no século XX, não no final do século XIX. Então, fiquem bem atentos a isso, porque a banca ela traz aí tudo certinho, ó, desmembramento do estado do Amazonas, do estado do Mato Grosso, mas ela coloca ali o período errado, tá? Então, bem, muito cuidado com essas questões que trazem datas, prazos, né, tempo, tudo isso tem que ter muita atenção, tá? A segunda afirmativa fala assim, ó, Rondônia foi elevada a um estado-membro da União após a promulgação da atual Constituição da República. E veja que aqui você teria que ter conhecimento de quando que foi criado o estado de Rondônia, quando que foi instalado. Não está cobrando necessariamente a data, mas indiretamente está cobrando que você tenha esse conhecimento de quando que isso aconteceu. Então, essa alternativa, ela também está falsa. Por quê? Porque Rondônia foi elevada a condição de Estado no ano de 1991. Na verdade, ela foi criado em 1991. Então, ele foi criado em 1981 e foi instalado em 4 de janeiro de 1982. Então, ele foi criado, o Estado foi criado por meio da Lei Complementar número 41, antes da promulgação da Constituição de 1988. E aqui você poderia pensar, mas está falando instalação, elevação à condição de Estado e não criação. Tanto se ele falasse instalação, ou se ele falasse criação, tudo seria antes de 1988, porque criação é em 22 de dezembro de 1981, com a Lei Complementar número 41, e a instalação do Estado no dia 4 de janeiro de 1982. Tá? Terceira afirmativa, Rondônia manteve até o final do século XIX o nome de Território Federal do Guaporé, passando então a se chamar Território Federal de Rondônia. Mais uma alternativa que está falsa. Por quê? O Território Federal do Guaporé, já falei, foi criado em 1943 e foi renomeado como Território Federal de Rondônia no ano de 1956. Então, nós temos três momentos. Temos o momento de criação do Território Federal do Guaporé, em 1943,
Nós temos um momento de mudança de nome do território federal do Guaporé para território federal de Rondônia em 1956, e nós temos o estado de Rondônia, criado em 1981 e instalado em 1982, tá? Então, muito depois do final do século XIX, né? Já ali na segunda metade do século XX, tá? A quarta afirmativa, ela diz o quê? Ela diz, apesar da criação do estado de Rondônia por meio da lei complementar, na prática, permaneceu sendo território federal até 1982. Mais uma alternativa falsa. Por quê? Após a criação, em 1981, ele passa a funcionar plenamente como Estado membro da federação, né? Tanto que algumas revistas colocam, nasce uma nova estrela no Oeste, né? Por conta da criação do Estado de Rondônia. E ele passa a funcionar com todas as condições de Estado membro aí da federação, e não permaneceu não como território federal. Então, qual seria a resposta aqui? Todas as alternativas estão falsas, tá? E aí, isso aqui é muito perigoso. Por quê? Alguns candidatos, eles começam a pensar o quê? Ah, porque imagina que vai ser todas as alternativas falsas, aí começa a querer brigar com questão. Cuidado para não fazer isso, tá? Então, nós temos aqui mais uma questão. Sobre as características dos movimentos migratórios de Rondônia, analise as afirmativas a seguir. E a Consuplan gosta muito desse tipo de questão, tá, gente? Então, vão se acostumando, a Consuplan gosta muito. O período denominado ciclo do ouro, na segunda metade do século XX, foi um importante catalisador. Aqui ficou junto, mas vocês me perdoem, ficou juntinho aqui, tá? Mas é catalisador do interesse dos migrantes pela região de Rondônia, atraídos pela grande oferta de trabalho e condições favoráveis para se viver. 2. O movimento migratório de Rondônia foi fortalecido pela permanente necessidade da contratação de trabalhadores para a construção de ferrovias, como a Ferrovia Madeira-Mamoré, processo que abarcou profissionais não apenas do Brasil, mas também de outras nacionalidades. 3. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a partir de uma ação conjunta entre os governos norte-americano e brasileiro para suprir a demanda de borracha na guerra, milhares de trabalhadores migraram para Rondônia, ficando conhecido como soldados da borracha. E aí, me diz, qual que está certa? Qual dessas alternativas que estão certas? Apenas a 2, apenas a 3, a 1 e a 2, a 1 e a 3 ou a 2 e a 3? Vamos fazer a análise? Então, o período denominado ciclo do ouro, na segunda metade do século XX, foi um importante catalisador do interesse dos migrantes pela região de Rondônia, atraídos pela grande oferta de trabalho e condições favoráveis para se viver. Falso, gente, não houve um ciclo do ouro na segunda metade do século XX. Lembra que o ciclo do ouro ele acontece lá no início do processo de colonização do estado de Rondônia, ciclo do ouro forte, que tem a ver com essa questão da ocupação do que hoje é o estado de Rondônia, tá? Não quer dizer que não tem exploração do ouro em Rondônia, tem, mas esse ciclo do ouro acontece lá. Então, não teve na segunda metade do século XX um ciclo do ouro que trouxesse essa atenção de migrantes e tudo mais, tá? O interesse migratório nesse período, que é a segunda metade do século XIX, ele acontece porque ele é relacionado ao Programa de Integração Nacional, o PIN, aos projetos integrados de colonização, os PICs, tá? Então, eu já dei aula aqui, uma aula que já está no canal, tá? Inclusive na playlist de História e Geografia de Rondônia, relacionada ao quê? Essa segunda metade do século XX vai vir um boom populacional, né, para a região do estado de Rondônia, movidos pelo quê? Pela oferta de terras, né, pela agricultura, é o ciclo da agricultura, tá? E também a questão dos desmatamentos, né, para a plantação, expansão agrícola, construção da BR-364, e não a mineração do ouro. O que teve de mineração nessa segunda metade do século XIX? Teve a cassiterita, teve a exploração da cassiterita, tá? Então, essa questão número 1, essa alternativa número 1 está falsa. O movimento migratório de Rondônia foi fortalecido pela permanente necessidade da contratação de trabalhadores para a construção de ferrovias, como a Ferrovia Madeira-Mamoré, processo que abarcou profissionais não apenas do Brasil, mas também de outras regiões. Olha só que questão, essa questão ela é bem polêmica. Por quê? A banca deu como verdadeira essa alternativa, falando que a construção de ferro Madeira-Mamoré, iniciada no final do século XIX, atraiu trabalhadores de diversas partes do Brasil e outros países, especialmente do Caribe, América do Norte. No entanto, nós vamos falar sobre ela. Por quê? Em que pese a banca ter dado essa resposta como verdadeira, na prova que ela fez, que ela aplicou, essa resposta não poderia ser considerada verdadeira. Por quê?
Porque, olha, o movimento migratório de Rondônia foi fortalecido pela permanente necessidade de contratação de trabalhadores para a construção de ferrovias. Aqui em Rondônia, a gente teve a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, não foi permanente. Então, assim, cuidado com essas questões, tá? A banca aqui, ela deu como verdadeiro, o pessoal entrou com recurso, tá? Então, assim, eu estou trazendo para mostrar para vocês como a banca Construplan, ela tem algumas minúcias, e especialmente quando diz respeito a essas questões muito específicas, por exemplo, como de história e geografia dos estados, né, conhecimentos regionais, as bancas acabam, às vezes, se equivocando em algumas questões. Então, bastante cuidado com isso, tá? A alternativa número 3. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, a partir de uma ação conjunta entre os governos norte-americano e brasileiro para suprir a demanda de borracha na guerra, milhares de trabalhadores migraram para Rondônia, ficando conhecidos como soldados da borracha. Essa é uma alternativa, sim, verdadeira. Por quê? Porque você vai lembrar que houveram 2 ciclos da borracha. O primeiro ciclo, ele remonta ao século XIX, e aí ele vai ter ali toda uma conexão, toda uma relação com a questão do Acre, com a questão do Tratado de Petrópolis, com a vinda de nordestinos, mas no sistema de aviamento, que é um sistema de endividamento, e eles vêm, né, trabalhar. Já na segunda metade, no segundo ciclo da borracha, a gente vai ter esse ciclo, ele sendo um ciclo de exploração da borracha reativado. Por quê? Contexto de Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos precisavam dessa matéria-prima, faz um acordo com o Brasil, né, disponibiliza um recurso financeiro, o Brasil reativa os seringais amazônicos, e aí isso inclui Rondônia, e aí cria territórios federais, entre eles o território federal do Guaporé, tá? E reativa. E aí é feita uma convocação, porque precisa-se de mão de obra para trabalhar nesses seringais. E é feita uma convocação para os nordestinos virem trabalhar. Mas agora é feito esses nordestinos, eles são conhecidos como soldados da borracha, para quê? Fazendo uma alusão às trincheiras da guerra, tá? Então é uma questão que está correta, né? Também conhecida como Batalha da Borracha, tá? Que vai aí levar milhares de trabalhadores nordestinos à Amazônia, tá? Então, aqui a banca deu como alternativa correta a 2 e a 3. No entanto, nós falamos sobre isso, né? Que aqui essa alternativa número 2, na prática, no conhecimento real, ela é considerada da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Não foram várias ferrovias, não foi uma vinda permanente de trabalhadores para trabalhar na construção de ferrovias, tá? Então, bastante cuidado. Questão número 3. A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, né, sobre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, assinale a alternativa incorreta. Outra questão que a Construplan adora é trazer questões falando de exceto, incorreta, não é compatível. Então, assim, cuidado com isso, já marque quando aparecer o exceto, é incorreta, para que vocês não se esqueçam que está pedindo a incorreta. Então, a letra A. Obteve participação de mão de obra nordestina e indígena e foi construída entre 1907 e 1912. Letra B. Obteve forte participação do capital estrangeiro, sendo concluída em 1912, após tentativas de construção que remontam ao final do século XIX. Foi um símbolo do progresso para a época, transportando pessoas e mercadorias e gerando lucro até a década de 80, quando entrou em declínio e foi desativada. Letra D. Foi um importante elemento de construção da sociedade do estado de Rondônia. É hoje um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Letra E. A construção da ferrovia foi concluída em 1912, conectando Porto Velho a Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, sendo um importante elemento de colonização do território amazônico. E aí, ele quer a incorreta. Qual você marcaria se você estivesse fazendo a prova? Vamos analisar? Bom, a letra A. A letra A, ela está correta. Por quê? A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ela foi construída nesse período, e aqui precisa você ter muita atenção. Eu já falei isso, eu trouxe nas aulas para vocês que teve ali as primeiras fases de tentativa de construção, mas lembra que foram tentativas de construção. Ela foi construída e concluída os seus 366 quilômetros, de fato, entre 1907 e 1912, que foi a última fase de construção da ferrovia. Então, a letra A, ela está correta, porque de fato foi no período de 1907 e 1912 que ela foi efetivamente construída. A mão de obra incluiu, sim, nordestinos, incluiu também indígenas, incluiu trabalhadores de diversas nacionalidades. A letra B, ela também está correta, por quê?
realmente teve participação do capital estrangeiro, especialmente o capital americano, tá? Foi essencial, esse capital ele foi essencial para a construção, e as tentativas de construção, elas começaram de fato ali no final do século XIX, com quem? Lá com o Coronel Church, e eu já falei isso aqui na aula, porque teve o Coronel Church, aí ele vai atrás de investimento americano, vem as primeiras construtoras, elas abandonam os canteiros de obra, depois vem uma segunda leva de construtora, abandona também, até que vem a terceira construtora, e aí ela vai fazer os 366 quilômetros de trilhos aí da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A letra C, ela está incorreta, porque a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ela entrou em declínio logo após o primeiro ciclo da borracha, em 1912, 1914. Então, ela entra em declínio porque ela é utilizada para esse transporte. Quando a produção amazônica ela perde relevância, por que essa produção amazônica perde relevância ali a partir de 1910 ela vai perdendo relevância? Porque as colônias inglesas, notadamente na Ásia, elas começam a produzir aí também a seringueira, a borracha, né? E aí perde relevância frente a essa concorrência asiática, e ela nunca gerou, a Estrada de Ferro nunca gerou lucros significativos, e ela foi oficialmente desativada em 1966, tá? Ela foi um importante elemento, a letra D. A letra D ela está correta porque a Estrada de Ferro realmente ela foi tombada pelo IPHAN, tá? E ela desempenhou um papel importante na formação da sociedade local, especialmente aí em relação à integração, ali a implantação do núcleo populacional de Porto Velho, tá? A letra E ela está correta. A Estrada de Ferro ela foi concluída em 1912 e conectava Porto Velho a Guajará-Mirim, facilitando aí o transporte na colonização do território. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C, tá? A letra C que está incorreta, ok? Dúvidas? Podem mandar aí. A questão número 4. Sobre os ciclos da borracha e sua relação com as populações indígenas, assinale a alternativa correta. Tá? Assinale a alternativa correta. Letra A. Houve intensa exploração da mão de obra indígena na produção da borracha, todavia este cenário só ocorreu de fato no primeiro ciclo da borracha, ocorrido no final do século XIX. Letra B. A mão de obra indígena foi predominantemente escrava e só ocorreu, a mão de obra indígena foi predominantemente escrava e só ocorreu no segundo ciclo da borracha, a partir da década de 1940 do século XX, quando não havia mais oferta de trabalhadores oriundos da região norte do país? Letra C. Ainda que existisse o interesse na exploração de mão de obra indígena nos ciclos da borracha, isso não ocorreu em larga escala, porque já havia grande oferta de trabalho oriundo da migração de nordestinos no princípio do século XX. A mão de obra indígena para a extração de borracha foi empregada principalmente entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, provocando o deslocamento de grandes aldeias, incluindo processos migratórios forçados. Letra E. A mão de obra indígena para a extração de borracha nunca foi considerada importante, porque os povos indígenas apresentavam grande resistência a esse tipo de trabalho e um grande fluxo migratório, notadamente o nordestino, já se apresentava como principal alternativa. Ele quer a alternativa correta. Qual que vocês marcariam? Vamos analisar? Então, vamos lá. Bom, a primeira alternativa, a letra A, ela está falsa. Por quê? Por que ela é falsa, essa alternativa? Porque a exploração da mão de obra indígena, ela ocorre em ambos os ciclos da borracha, tanto no fim do século XIX e também lá no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ela foi mais intensa no período anterior à grande migração de nordestino, mas não é restrita ao primeiro ciclo. Então, fica aí. Ela foi mais intensa antes da vinda da primeira leva de nordestinos para trabalhar nos seringais, mas ela não fica restrita, tá? A mão de obra indígena, a letra B, ela também está falsa. Por quê? Durante o ciclo da borracha, lá no segundo ciclo, década de 1940, a mão de obra nordestina ela foi a principal mão de obra utilizada devido à questão da batalha da borracha, os soldados da borracha. Embora os indígenas tenham sido explorados, o trabalho escravo indígena foi mais significativo antes da migração nordestina, lá no primeiro ciclo, antes da migração, tá? A letra C, ela está incorreta, ela está falsa, por quê? A exploração indígena, ela ocorreu em larga escala, especialmente no início do primeiro ciclo, tá?
antes da migração em massa dos nordestinos, tá? Então, o trabalho indígena ele não foi substituído de imediato pela mão de obra nordestina. A letra D, pessoal, é a verdadeira. Por quê? Durante os dois ciclos, ambos os ciclos, tanto o primeiro quanto o segundo ciclo, a mão de obra indígena ela foi explorada sim, tá? Especialmente lá no primeiro ciclo. E isso resultou sim no deslocamento de aldeias, resultou sim em processos migratórios forçados de indígenas e populações indígenas, resultou sim em redução populacional significativa, também tinha a questão das condições de trabalho, doenças e outras questões relacionadas aos conflitos, tá? E a letra E... Peraí, deixa eu só ler aqui. A letra E, ela está falsa, porque a mão de obra indígena ela foi crucial, sim, especialmente no início do primeiro século, antes da chegada em massa dos migrantes nordestinos, e a resistência indígena ela foi, sim, muito notória, ela aconteceu, mas isso não reduziu a exploração da mão de obra indígena, tá? Não reduziu a exploração da seringueira, não reduziu o trabalho relacionado a essa exploração, tá? Então, a alternativa correta aqui seria a letra D, tá? A questão número 5, sobre o processo de urbanização de Rondônia, analise as afirmativas a seguir. E, geralmente, essas questões elas são cansativas. Então, a alternativa 1, o modelo de formação das cidades deu-se, sobretudo, a partir de estratégias estatais, como aquelas conduzidas pelo INCRA, que organizou políticas de acesso à terra e a gestão administrativa dos núcleos urbanos. 2, com o constante incentivo do Estado e as transformações que ocorriam na Amazônia, Rondônia obteve seu maior aumento populacional na década de 20 e 30 do século XX, período em que obteve um crescimento superior a 250 mil pessoas. 3. A respeito das ações do Estado para incentivar o processo de urbanização de Rondônia, as maiores transformações urbanas da região se deram a partir da iniciativa privada, notadamente na década posterior à Segunda Guerra Mundial. E aí? O que está correto aí? Apenas a 1, apenas a 2, apenas a 3, a 1 e a 2 ou a 2 e a 3? Vamos analisar? Então, aqui, ó, o modelo de formação das cidades, a alternativa número 1. Essa questão do modelo de formação da cidade, que ele traz aqui, ele está correto. Por quê? A urbanização de Rondônia ela foi fortemente influenciada por ações estatais, especialmente na segunda metade do século XX, quando acontece o ciclo do quê? Da agricultura, a distribuição de terra, e o INCRA ele vai aparecer ali como um personagem muito importante desse processo, né? Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele desempenhou um papel muito importante, um papel crucial nessa organização das políticas por meio do PIN, né, do Programa de Integração Nacional, pelo gerenciamento dos PICs, Programas Integrados de Colonização, dos PADs, Programas de Assentamento Dirigidos. Então, faz toda essa distribuição, e em Rondônia é o INCRA que vai fazer esse gerenciamento nas décadas de 70 e 80, tá? A alternativa número 2, ela está falsa, por quê? O crescimento populacional de Rondônia vai ocorrer de maneira mais incisiva, mais intensa nas décadas de 70 e 80, segunda metade do século XX, com o quê? Processo de colonização, ocupação incentivado pelo governo por meio do ciclo da agricultura, tá? Então, vai ter toda essa vinda populacional para o estado de Rondônia, né, o que hoje é o estado de Rondônia, nesse momento de ciclo da agricultura. E também, nesse momento, tem a construção da BR-364, os planos de reforma agrária, né, a questão dos projetos de desenvolvimento regional. E nas décadas de 20 e 30, a população ainda era pequena, concentrada em pequenos núcleos, especialmente nos núcleos ali que foram sendo estabelecidos a partir do estabelecimento das linhas telegráficas. Já falei sobre isso aqui em outra aula, tá? A alternativa número 3. A alternativa número 3, ela também está falsa. Por quê? As maiores transformações urbanas de Rondônia, elas foram providas pelo próprio Estado. Estado, né? Especialmente na década de 70, com a ação do INCRA, com a ação desse incentivo do Estado, e com incentivo à agricultura, à exploração, né, aí de madeira, a exploração de minério, da agricultura, da pecuária, agropecuária de forma geral. E a iniciativa privada ela teve um papel complementar, mas não foi a principal responsável pelo processo de urbanização.
Tanto que, em Rondônia, o Estado ele vai estar muito mais presente do que, por exemplo, na colonização do Mato Grosso. O Mato Grosso teve a presença de grandes colonizadores, né? O Rondônia ela foi notadamente ali gerenciada toda essa ocupação, urbanização pelo próprio Estado por meio de órgãos, tá? Como nós já falamos aqui, entre eles o próprio INCRA. E aí aqui é importante, mais uma coisa, é importante lembrar que em relação à urbanização, no momento de assentamento dos PICs, dos PADs, dos PAs, teve aí as NUARs, Núcleo Urbano de Apoio Rural, para quê? Para que gerenciava essa questão da urbanização e também servir de ponto de apoio para a população rural, tá? Questão número 6. O desenvolvimento acelerado de Rondônia ameaçava fugir ao controle do Ministério do Interior. Então, o ministro da época levou o nome do governador, o coronel do Exército Jorge Teixeira de Oliveira, para ser o governador do ainda território. Sobretudo, incumbiu-o para que preparasse toda a infraestrutura administrativa, econômica e política visando a transformação do território em Estado. Em pouco tempo, toda a estrutura necessária foi criada. Olha, que isso é um trechinho para você pensar. Aí a questão fala, o comando da questão, de acordo com o que está escrito, é certo o que está escrito em cima, marque V para verdadeira, para as afirmativas verdadeiras, e F para as afirmativas falsas. E aí vem as afirmativas. 1. No ano de sua criação, o estado de Rondônia estava constituído por 13 municípios: Porto Velho, a capital, Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, de Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado do Oeste e Costa Marques. A alternativa 2. Os municípios Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste e Costa Marques surgiram com a criação do estado. 3. O território era abastecido por usinas termoelétricas obsoletas e onerosas. Vivia-se sobre constante racionamento de energia elétrica na capital e nas principais cidades de Rondônia. Esse problema viria a ser resolvido somente após a segunda metade da década de 80, com a inauguração da usina hidrelétrica de Samuel. E aí, o que vocês marcariam se vocês tivessem na hora da prova? Vamos analisar? A afirmativa número 1, que fala sobre a questão da criação do Estado, né? Quando Rondônia foi criada em 1981, ela estava composta por 13 municípios, né? E são exatamente esses que foram mencionados na alternativa. Então, essa estrutura inicial foi parte do processo de consolidação administrativa do novo Estado, o Estado de Rondônia. Então, essa afirmativa está correta. Quais eram os municípios? Porto Velho, era a capital, Pimenta Bueno, Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, de Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Vilhena, Colorado e Costa Marques. A afirmativa número 2, aqui é uma questão para a gente prestar bastante atenção, tá? Essa afirmativa aqui, ela é falsa, porque esses municípios eles foram criados antes da elevação de Rondônia à condição de Estado, tá? Muitos deles surgiram ainda durante o período em que Rondônia era território federal, especialmente na década de 70, devido a quê? As políticas de colonização e incentivo agrícola, lembra do ciclo de agricultura. Já vou falar sobre essa questão aqui, que é muito importante. Essa afirmativa número 2, né, que fala aí os municípios de Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Costa Marques surgiram com a criação do Estado. Inicialmente, essa afirmativa, você vai olhar assim que ela é falsa. Por quê? Os municípios, eles foram criados antes de Rondônia ser elevada à condição de Estado. Então, foi antes de Rondônia ser elevada à condição de Estado, tá? Por que eu preciso falar isso? Porque a banca, eu preciso trazer a informação como a banca agiu e como realmente é. Então, Colorado do Oeste foi criado em 1977, Espigão em 1977, Presidente Médici em 1977, Ouro Preto em 1977, Costa Marques em 1977. Né? Costa Marques já existiu no núcleo populacional, mas nós estamos falando de criação. Entretanto, a banca deu o quê? A banca deu essa afirmativa, né, como sendo uma questão, verificando assim, ela considerou o contexto do Estado de Rondônia, né, como surgiram com a criação do Estado como uma generalização do processo histórico, apesar
dos municípios terem sido criados antes de 1981, a estrutura política deles, político-administrativa, foram consolidadas no contexto da criação do estado de Rondônia, considerando aí que os municípios já estavam criados quando Rondônia se tornou estado. Então, o que acontece? Eles foram criados antes, tá? Então, a afirmativa, ela fala, os municípios Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto, do Oeste, Costa Marques, surgiram com a criação do estado. E essa alternativa, eu consideraria ela falsa. Por quê? Porque eles foram criados em 1977, mas a estrutura político-administrativa foi, sim, estabelecida, de fato, com a criação do Estado. Por que eu estou falando isso? Vou trazer aqui para vocês. Ó. Aqui tem a Lei 6.921, de junho de 1981, tá? Que vai falar aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Que vai falar, ó, ficam criados no território federal de Rondônia, independente de previsão, tal, os municípios de Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto, Jaru, Costa Marques, tá? Então, aqui nós temos já a criação, não foi com a criação do Estado, o Estado foi criado no final de 1981, com a Lei Complementar 41, em 22 de dezembro de 1981. Por isso que eu volto aqui. A banca considerou aqui essa alternativa correta, tá? Essa 2 correta, mas eu diria para você que é falsa, porque foram criados em 1977. Então, tem que ter todo esse jogo de cintura com a Consulplan, tá, gente? E ela não aceitou recurso para essa questão, tá? A alternativa afirmativa número 3, que fala o território federal, o território era abastecido por usinas termoelétricas obsoletas, onerosas, vivia sob constante racionamento de energia elétrica na capital e nas principais cidades de Rondônia. Esse problema viria a ser resolvido somente após a segunda metade da década de 80, com a inauguração da hidrelétrica de Samuel. Essa é verdadeira, porque a hidrelétrica de Samuel, ela realmente é construída ali na década de 80, tá? Ela é inaugurada em 1989 e vai resolver ali as principais dificuldades de energia elétrica da região. Então, nós temos, a gente costuma falar muito das hidrelétricas do Complexo do Madeira, né, que são mais atuais, mas você precisa lembrar que também existe aí a hidrelétrica de Samuel, tá? As alternativas que eu consideraria correta, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, mas a banca considerou todas verdadeiras, tá? Então, muito cuidado com a dona Consulplan. Sobre a hidrografia do estado de Rondônia, é incorreto afirmar que o rio Roosevelt, que tem suas nascentes no município de Vilhena, na região sudoeste do estado de Rondônia, atravessa o estado do Mato Grosso. B, é formado por uma bacia hidrográfica principal, a do rio Mamoré, e por 5 bacias afluentes, Guaporé, Madeira, Abunã, Jamari, Machado ou de Paraná. Você sabe que o Rio Machado e o Rio de Paraná são o mesmo, né? Eles têm os 2 nomes. Os rios têm um grande protagonismo na influência do estado, que já que são localizados, já que são localizadas 2 importantes hidrelétricas do Brasil, usinas de Santo Antônio e Giral. O rio Abunã nasce na fronteira com a República da Bolívia, tem sua foz no rio Madeira. Do lado brasileiro, em Rondônia, o seu principal afluente da margem esquerda é o rio Marmelo. E as hidrovias é o principal modal de transporte do estado, em destaque a hidrovia do rio Madeira, que liga Rondônia ao Amazonas, importante no escoamento da produção agrícola do estado. E aí, qual você marcaria como sendo a correta? A incorreta, aliás, que é o que ele pede. Fala aí para mim. Qual você marcaria? Vamos analisar? A letra A, em relação ao rio Roosevelt. O rio Roosevelt, ele nasce em Rondônia, lá na região de Vilhena, ele atravessa o estado do Mato Grosso, portanto, essa afirmativa está correta. Eu vou trazer uma aula aqui com alguns mapas para vocês verem, embora já tenha no canal, acredito que eu fiz para o concurso da SES. É formada por uma bacia hidrográfica principal, a do rio Mamoré, e por 5 bacias afluentes, Guaporé, Madeira, Abunã, Jamari, Machado ou de Paraná. Essa alternativa ela está incorreta, presta atenção. A hidrografia de Rondônia ela é dominada pela bacia do rio Madeira, tá? Então, e não pela bacia do rio Mamoré, ela é dominada pela bacia do rio Madeira. O rio Madeira é o principal curso d'água que atravessa o estado, tá? Enquanto o Mamoré é um afluente. Portanto, essa afirmativa contém uma informação errada. A gente vai ter principais rios, né? A gente tem o Roosevelt, a gente tem o Abunã, a gente tem o rio Machado ou de Paraná, né?
que é um dos maiores rios aí do estado, que corta todo o estado, tá? Nós temos o rio Mamoré, nós temos o rio Jamari, tá? Então, esses rios são rios importantes aí para o estado de Rondônia. No entanto, a principal bacia hidrográfica é a do Rio Madeira, inclusive, né, ligado aí à bacia maior, que é a bacia amazônica, a bacia hidrográfica amazônica, tá, do Rio Amazonas. Os rios têm um grande protagonismo na infraestrutura do estado, já que estão localizadas duas importantes hidrelétricas do Brasil, as usinas de Santo Antônio e Jirau. Correta, tá? Essa tá correta. Por quê? As usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, que fazem parte do complexo hidrelétrico do Madeira, estão localizadas no Rio Madeira, em Rondônia, e são de grande importância para a infraestrutura energética do Brasil, porque a energia gerada, né, ali nas usinas, elas vão para o complexo hidrelétrico de Araraquara e aí é redistribuída, tá? Então essa afirmativa está correta. O rio Abunã, em relação ao rio Abunã, ele nasce próximo à fronteira do Bolívia, então está correto. Tá? Ele vai desaguar no Rio Madeira. O rio Marmelo é, de fato, um dos seus principais afluentes pela margem esquerda, então essa afirmativa está correta. Tá? A letra E, em relação à hidrovia, realmente está correta. A hidrovia, olha só, aqui é muito importante a gente ter atenção. Tá? A banca considerou correta e eu vou explicar para você. As hidrovias são o principal modal de transporte do estado, com destaque a hidrovia do Madeira. É um dos principais, né? E aí a gente tem o modal, o transporte, o modelo de transporte intermodal em Rondônia, que inclui a BR-364 com a hidrovia do Madeira, né? Algumas coisas vêm pela BR-364, chega no porto do Madeira e segue ali para Itacoatiara, tá? Então, assim, aqui eu achei um pouco forçado da banca falar que as hidrovias são o principal modal de transporte do estado, né? Porque, na verdade, o principal modal de transporte do estado é a rodovia. No entanto, a gente tem esse transporte intermodal que inclui a rodovia, né, BR-364, e a hidrovia do Madeira, tá? Então, bastante cuidado. A banca deu como aqui a única incorreta seria a letra A, como o gabarito, tá? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com essas coisas da Consulplan. E eu preciso trazer para você todas as informações em que pese a banca ter se posicionado de forma diferente. Porque a hidrovia é o principal. Tanto que essa questão foi até feito um recurso, tá, pessoal? Questão número 8. Rondônia encontra-se situado na região norte. Tem como sua capital Porto Velho, um estado que anteriormente era chamado, aí ele quer que você preencha a lacuna. Recebeu este nome em homenagem a, quer que você preencha a lacuna, que era, preenche novamente a lacuna, e defensor dos, que muito contribuiu para a integração do estado ao restante do país. Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente, correta e sequencialmente a afirmativa anterior. E aqui eu até trouxe uma aula que traz aí a questão da Comissão Rondon, a questão do Marechal Rondon, que é bastante importante. Qual alternativa você marcaria aqui? Então, aqui nós temos, eu vou ir direto para a alternativa, porque aqui é bastante tranquilo, tá? Isso aqui, essa questão aqui, bastante tranquila. A letra B está correta, tá? Vamos lá, Rondônia encontra-se situado na região norte. Tem como sua capital Porto Velho. O estado anteriormente era chamado, né? E aí aqui a banca trouxe território federal do Guaporé, mas poderia também ser território federal de Rondônia. Mas colocou território federal do Guaporé, tá? Opa. Recebeu este nome em homenagem a quem? Cândido Mariano da Silva Rondon, né? Cândido Mariano da Silva Rondon. Que era, o que o Cândido Mariano da Silva Rondon era? Ele era o quê? Sertanista e... Opa, passei de novo, gente, peraí. O que ele era? Ele era sertanista, tá? Então, ele era sertanista, oficial do exército, militar, né? Mas aqui eles trouxeram essa característica sertanista, tá? E, por fim, o que ele era? Ele era defensor dos indígenas. O lema dele era morrer se preciso for, matar jamais. Tá? Então, a alternativa correta aqui seria a letra B. Questão número 9. Após décadas de desenvolvimento econômico predatório, o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, Planafloro, foi criado visando um desenvolvimento sustentável para o Estado. Dentre os principais objetivos do Planafloro, destacaram-se as ações para o fortalecimento da infraestrutura básica do Estado, como ampliação das redes de abastecimento, de água, energia, pavimentação e restauração,
conservação de rodovias, sem perder de vista a harmonização entre a ocupação do território e proteção da rica diversidade biológica. Isso aqui é um trechinho que ele trouxe. Mas vamos no comando da questão? Lá o comando da questão, ó, em relação ao plano floro, assinale as afirmativas a seguir. Ele quer que você analise. Primeira alternativa, o plano contou com a participação do governo federal em parceria com o governo estadual para sua execução em 1992. E aí, certo ou errado? 2. Foi uma iniciativa do governo brasileiro e recebeu incentivo do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, certo ou errado? 3. Foi uma iniciativa para substituir o antigo plano Polo Noroeste, corrigindo suas principais deficiências. E aí, o que está certo aqui? Né? Ele quer, está correto que se afirma em. Cuidado que a Consulplan pode colocar aqui também, ó, nesse comando aqui, está incorreto o que se afirma em. A Consulplan é mestre para fazer isso, então bastante cuidado, bastante atenção. Então vamos lá, a alternativa 1, ela está correta, porque o Plano Floro, ele realmente foi implementado em 1992, com uma iniciativa conjunta entre o governo federal e o governo do estado de Rondônia, com o objetivo de quê? Promover desenvolvimento sustentável. Tá? Tanto que depois vai vir aí o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia. Tá? 2. A questão número 2, a alternativa número 2, ela também está correta, porque o Plano Flora ele foi iniciado com recursos do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, e do governo brasileiro, como parte o quê? De esforços para corrigir impactos ambientais que tinham sido feitos, né, anteriormente, que o desenvolvimento na década de 70 ele foi, né, muito agressivo, com derrubadas, com muita exploração de madeira, né, com toda a questão de uma dizimação das populações indígenas e tudo mais. Então, muitos impactos ambientais e sociais que vinham aí do Plano Polo Noroeste. Tá? Então, o Plano Flora ele vem sendo financiado aí pelo BIRD. A 3, ela também está correta. Por quê? O Plano Flora ele foi desenvolvido como resposta aos impactos negativos do Polo Noroeste. Tá? E buscou corrigir as falhas, implementar um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Então, aqui as alternativas corretas são 1, 2 e 3. A questão 10, sobre o processo de desmatamento de Rondônia, marque V para a alternativa verdadeira e F para as alternativas falsas. 1. Apesar de ser propulsora do desenvolvimento, a construção da BR-364, que interliga as cidades das regiões sudeste e norte do país, intensificou o desmatamento de Rondônia na segunda metade do século XX. E aí, tá certo ou tá errado? 2. Na década de 1950, logo após a Segunda Guerra Mundial, o governo do estado criou a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, SEDAM, para monitorar os índices de desmatamento na região. Certo ou errado? 3. Com o primeiro ciclo da borracha e consequente aumento populacional em Rondônia, no final do século XIX, o governo brasileiro criou as primeiras unidades de conservação, ou seja, conservação ambiental, no estado de Rondônia, para controle do desmatamento. E aí? A sequência está correta em, né? Qual da sequência? A, B, C, D ou E? Vamos analisar? Afirmativa 1. A afirmativa 1 ela está verdadeira. De fato, a BR-364 ela foi um dos vetores do desmatamento em Rondônia. Né? A abertura da BR-364, a instalação populacional às margens da BR-364, as derrubadas para aí o plantio, para a criação. Então, realmente foi aí um dos vetores do desmatamento em Rondônia, construída aí na década de 70, 80, facilitou a colonização e a expansão da agricultura e pecuária e intensificou o desmatamento na região. Tá? Alternativa número 2. A alternativa número 2 ela está falsa. Por quê? A SEDAM ela foi criada em 1987, muito depois da década de 50, tá? Não havia na época aí, de 1950, nessa que foi mencionada aqui na alternativa, uma preocupação formal com o monitoramento do desmatamento. Por quê? Ali na década de 50, 60, 70, tem o quê? Tem toda uma vinda populacional muito grande, um boom populacional, e, inclusive, quando você recebia ali o lote do INCRA, tinha um incentivo para você desmatar parte daquele lote, para que você realmente se tornasse ali dono, tivesse a posse efetiva daquele local, tá? Afirmativa número 3. A afirmativa número 3, ela também está falsa. Por quê? Durante o primeiro ciclo da borracha, no fim do século XIX e início do século XX, não havia nem pensamento de criação de unidades de conservação, tá, em Rondônia. A criação das unidades de conservação, ela começa apenas lá no contexto da segunda metade do século XX. Segunda metade do século XX. Então, ela vai começar ali, basicamente, em 1980, década de 1980, e começa a se ter uma preocupação em relação à intensificação do desmatamento. Inclusive, se você assistir algum documentário, você vê ali logo
no comecinho da segunda metade do século XX, enquanto todo mundo, o mundo inteiro começa a falar de preservação ambiental, né, dessa questão de sustentabilidade, aqui na região, que hoje é o estado de Rondônia, estavam passando aqueles correntões, né, que é uma corrente assim que ela é alocada em 2 tratores e os tratores vão com essa corrente derrubando tudo, né? Tem um documentário chamado Nas Cinzas da Floresta que vocês podem ver isso, tá? Questão número 11. Em relação à origem político-administrativa de Rondônia, assinale a afirmativa correta. Letra A. Rondônia surgiu a partir do território federal de Guajará-Mirim, criado por Aloysio Ferreira com o apoio do presidente Getúlio Vargas. Letra B. Rondônia surgiu a partir do território federal do Guaporé, criado por Getúlio Vargas no contexto da Segunda Guerra Mundial. Letra C. Rondônia surgiu a partir do território federal do Guaporé, criado por Aloysio Ferreira, que se tornaria seu primeiro governador. Letra D. Rondônia surgiu a partir do território federal do Guaporé, criado por João Figueiredo no governo militar durante a década de 1980. Letra E. Rondônia surgiu a partir do território federal de Guajará-Mirim, criado por João Figueiredo no governo militar durante a década de 60. Quem assistiu às aulas aqui do canal responderia essa questão aqui tranquilamente, porque eu bati muito nessa tecla. Vamos lá, vamos analisar? A alternativa A está falsa, por quê? Rondônia surgiu do território federal do Guaporé, né, que depois passou a ser de território federal de Rondônia, e não de território federal de Guajará-Mirim, tá? E Aloysio Ferreira ele foi o primeiro governador do território federal, mas não foi quem criou o território federal, tá? A letra B é a que está correta, porque o território federal ele foi criado em 1943, então foi criado na década de 40, foi criado no governo de Getúlio Vargas, foi criado no contexto da Segunda Guerra Mundial, ali com o Acordo de Washington entre o Brasil e os Estados Unidos, contexto do segundo ciclo da borracha. Então isso aqui eu já tudo falei para vocês, então a correta é número 2. E o território federal do Guaporé ele foi criado em uma estratégia de ocupação e integração da Amazônia, quando Getúlio Vargas ele está ali naquele momento de falar sobre a marcha para o oeste, a segurança nacional, a ocupação da última fronteira, e são criados 5 territórios federais no Brasil, entre eles o território federal de Rondônia, tá? A letra C, ela está errada, porque Aloysio Ferreira foi o primeiro governador do território federal, mas o território foi criado no governo Getúlio Vargas e não foi criado por Aloysio Ferreira, tá? A letra D, ela está errada, porque o território federal foi criado em 1943, e não no governo militar. Por que foi criado no governo militar? O Estado de Rondônia foi criado no governo militar, no governo de João Batista Figueiredo, tá? Rondônia, a alternativa ela está errada porque não existiu o território federal de Guajará-Mirim, tá? O território federal do Guaporé, que foi criado em 1943, e João Figueiredo ele não está relacionado. Qual é o presidente que está relacionado à criação do território federal do Guaporé? Presidente Getúlio Vargas, não se esqueça disso, tá? Questão número 2, está acabando, tá, pessoal? Pode falar, está acabando. Sobre as meso- e micro-regiões no âmbito do estado de Rondônia. Assinale a afirmativa correta. O Censo 2000, elaborado pelo IBGE, intensificou as meso-regiões Madeira, Guaporé e Leste Rondoniense, e 52 micro-regiões no estado de Rondônia. B. O estado de Rondônia experimentou um crescimento contínuo em sua divisão geográfica, passando de 8 micro-regiões no censo de 1990 para 52 no censo de 2022. Desculpa. C. Segundo os últimos dados do IBGE, o estado de Rondônia possui 52 municípios ou micro-regiões distribuídos em 2 meso-regiões, Madeira, Guaporé e Leste Rondoniense. D. Até 2017, o estado de Rondônia é dividido em 2 meso-regiões, Madeira, Guaporé e Leste Rondoniense, mas essa divisão deixou de existir após uma revisão do IBGE. Letra E. De acordo com o IBGE, em divisão geográfica constituída desde 1964, o estado de Rondônia possui 2 meso-regiões, Madeira, Guaporé e Leste Rondoniense, que se subdivide em micro-regiões. Essa questão é bastante interessante, porque inclusive teve bancas que fizeram questões parecidas com essa, mas utilizando informações erradas por conta da mudança. Vamos analisar isso? Então, a letra A. A letra A ela está falsa, ela está incorreta, tá? Por quê? O estado de Rondônia possui 52 municípios, mas não 52 micro-regiões. Tá? No censo 2000 foram identificadas no censo 2000, presta atenção, foram identificadas 2 meso-regiões e 6 micro-regiões, tá? Mas isso já mudou. A letra B também está incorreta, por quê? Rondônia nunca teve 52 micro-regiões. A divisão máxima em micro-regiões no estado de Rondônia foram de 6 micro-regiões, até que o IBGE eliminou essas micro-regiões
essas divisões em micro-regiões e meso-regiões. Em 2017 aconteceu a mudança. Inclusive, também tem uma aula que eu fiz só de micro e meso-regiões, explicando essa mudança, que é uma aula que foi feita para o concurso da SESC, inclusive foi Consulplan também, tá? A letra C está falsa também. Rondônia tem 52 municípios, mas esses não são micro-regiões. Além disso, a divisão em meso-regiões e micro-regiões ela foi extinta pelo IBGE em 2017. A letra D que está correta, tá? Até 2017, Rondônia realmente era dividida em 2 meso-regiões. Quais eram elas? Madeira, Guaporé e Leste Rondoniense, e 6 micro-regiões. Essas divisões elas foram descontinuadas após a nova classificação do IBGE, que classificou o quê? Em regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas, tá? Eu vou analisar a possibilidade de trazer uma aula para o TJ, especificamente aqui, dessa questão das micro e meso-regiões, tá? Mas lembrando que agora não é mais micro e meso-regiões, e sim são regiões geográficas intermediárias e de regiões geográficas imediatas, num contexto mais das regiões metropolitanas mesmo, tá? A letra E ela está falsa, porque a divisão em 2 meso-regiões e 6 micro-regiões existiu, mas foi implementada nas décadas de 80 e 90 e permaneceu até 2017 e não remonta a 1964, tá? Então, a alternativa correta aqui seria a letra D. A questão número 13. Em relação à ocupação do território do estado de Rondônia e sua evolução demográfica, assinale a afirmativa correta. A ocupação dos centros urbanos em Rondônia sofreu uma aceleração significativa no primeiro ciclo da borracha, na primeira metade do século XIX. Desculpa. B. A evolução demográfica apresentou diversos aumentos e declínios ao longo do século XX, registrando a maior queda durante o período da Segunda Guerra Mundial. Letra C. A ocupação definitiva dos espaços urbanos só ocorreu na segunda metade do século XX, com a explosão demográfica vivenciada durante o período da ditadura militar. Letra D. A evolução demográfica de Rondônia registrou um crescimento uniforme ao longo do século XX, mas foi somente no início do século XXI que sofreu sua maior explosão. Letra E. Rondônia registrou um importante crescimento demográfico na década de 90. Nas primeiras décadas do século XXI, experimentou um declínio populacional. E aí, qual que você marcaria como correta aqui nessa questão? Vamos analisar? A letra A está falsa, porque o primeiro ciclo da borracha ocorreu no final do século XIX, tá? Início do século XX, não na primeira metade do século XIX. Tinha ali tudo que começou relacionado à borracha nos seringais brasileiros, ele remonta, o ciclo em si, ele é da segunda metade do século XIX, tá? Ali em 1870, tá? Então, durante esse período, a ocupação em Rondônia ela era muito limitada, isso que hoje é o estado de Rondônia, era bastante limitado, tá? Poucos núcleos populacionais. A letra B também está falsa. Durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o quê? Um aumento populacional em Rondônia devido à chamada Batalha da Borracha, soldados da borracha, a reativação dos seringais, que trouxe o quê? Migrantes nordestinos para a extração do látex, e não houve um declínio populacional significativo nesse período, tá? A letra C é a que está correta, tá? A ocupação urbana em Rondônia, ela foi intensificada na segunda metade do século XX, com o quê? Lembra aí, fala comigo. Com o quê? Ciclo da agricultura, né? Especialmente durante o governo civil-militar, 1964-1985, porque foi um período que houve um incentivo de ocupação, houve todo um discurso oficial de ocupação do que hoje é o estado de Rondônia, foi marcado pela implementação dos programas de integração nacional, o PIN, para a construção do BR-364, os PICs, a atuação do INCRA na distribuição de terra, né? Então trouxe esse grande fluxo migratório que resultaram numa explosão demográfica. A letra D está falsa porque o crescimento demográfico de Rondônia no século XX não foi uniforme, tá, gente? A maior explosão ela se deu ali entre as décadas de 70 e 80, durante ali os programas de colonização e não no início do século XXI. A letra E ela está incorreta porque embora a Rondônia tenha registrado na década de 90, né, um crescimento na década de 90, não houve um declínio populacional significativo nas primeiras décadas do século XXI. O crescimento populacional ele continuou, mas em ritmo menor, mas não teve um declínio. O que aconteceu na década de 90 muito? As pessoas que, por exemplo, tinham vindo para algumas regiões dos PICs, como, por exemplo, o PIC de Paraná, que foi na região de Cacoal, o Pique Ouro Preto, algumas pessoas começaram a se deslocar para outras regiões. Por exemplo, houve um grande deslocamento para a região do Pá de Bom Princípio, que é na região de São Miguel, Seringueiras, está na década de 90.
Então, a alternativa correta seria a letra C, tá? Tá acabando. A 14, a expansão da fronteira, salvo engano, são 16 ou 18 questões, tá acabando, tá? A expansão da fronteira agrícola em Rondônia foi determinante para o desenvolvimento agropecuário. Os fluxos migratórios de agricultores se intensificaram a partir da década de 70, sobretudo das regiões sul e sudeste. A composição do PIB de Rondônia é agropecuária, 20,4%, indústria, 14,6%, serviços, 65%. Aí, o que ele pergunta aqui? Ele pergunta, fazem parte da cultura agrícola de Rondônia, exceto uva, soja, cacau, feijão, mandioca. Isso aqui é para ninguém zerar a prova de História e Geografia de Rondônia, né? Lembrando que aqui, esses dados que tem aqui são dados de 2023, tá? Então, a resposta aqui todo mundo sabe, né? Não tem como. Ali, tem alguém respondendo ali. A Ana Cruz está respondendo. Realmente, a letra A, tá? A letra A. As culturas que a gente vai achar em Rondônia. Soja é uma das principais culturas agrícolas do estado, especialmente das regiões voltadas para exportação. A gente tem ali região de Vilhena, agora muito adentrando na BR-429 também, muita produção de soja. O cacau em Rondônia, Rondônia é um dos estados produtores de cacau, assim, com maior destaque, tá? Em relação também à agricultura familiar. Feijão também é cultivado, mandioca é cultivada. Agora, a uva, ela não faz parte, inclusive por conta das condições climáticas do estado, do solo. Ah, Irene, mas tem produção? Tem, mas é ínfima, ela não é significativa, tá? Questão número 15. Em relação aos aspectos físicos do estado de Rondônia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Sua maior porção do território estadual localiza-se no Planalto Sul-Amazônico, uma das porções do Planalto Central brasileiro. O relevo é caracterizado por planícies costeiras a oeste, depressões e pequenos planaltos a norte e planalto a sudeste. A floresta amazônica é a cobertura predominante do estado e o ponto mais elevado está localizado na Serra dos Pacaás, cuja altitude é de aproximadamente 1.226 metros. E aí, qual que é a sequência correta aqui? Vamos analisar? Então, a afirmativa 1 está verdadeira. O Planalto Sul-Amazônico é uma das porções do território de Rondônia, está associada à divisão mais ondulada do estado, do relevo do estado. Essa questão do Planalto Sul-Amazônico se integra em uma complexa rede de drenagem na região, tá? E existem também vários divisores de água, numerosos divisores de água que vão corroborar para essa questão, tá? A banca, ela vai trazer aqui, falar o quê? Que o relevo ondulado e a drenagem intensa, ela indicam que o Planalto Sul-Amazônico é a formação predominante. Então, isso justifica aí que essa alternativa seja verdadeira, porque algumas pessoas questionaram, mas de fato essa alternativa que ela é verdadeira, Planalto Sul-Amazônica, platô amazônico, também pode aparecer na sua prova, tá? A questão número 2, a alternativa número 2. O relevo, aqui sobre o relevo, a gente precisa lembrar que o quê? Rondônia não possui planícies costeiras, porque não tem saída para o mar para Rondônia. Então, essa é uma alternativa falsa, tá? Rondônia não tem saída para o mar, portanto, não tem planícies costeiras, tá? A complexidade toda do relevo de Rondônia está onde? Nas depressões, nos pequenos planaltos, mas a questão de planície costeira torna a afirmativa totalmente errada, tá? Então, não tem planície costeira em Rondônia. Agora, depressões tem todo o Vale do Guaporé, né? Tem alguns pequenos planaltos. Então, a planície costeira não tem, tá, gente? A alternativa 3. Tá verdadeira. Rondônia está na região Amazônia, da Amazônia Legal, tá? A floresta amazônica é a cobertura vegetal predominante do estado de Rondônia, apesar de existir algumas reduções significativas por conta do desmatamento, mas a cobertura vegetal ela é predominante de floresta amazônica, tá? Então, a alternativa 4 também está verdadeira, tá? E aqui, por que eu trouxe segundo a banca? Porque a gente precisa fazer alguns apontamentos. A banca considerou aqui correta, né? O ponto mais elevado está localizado na Serra dos Pacás Novos, cuja altitude é de aproximadamente 1.226 metros, tá? Então, realmente, o ponto culminante do estado de Rondônia é da Serra dos Pacás Novos, tá? Essa questão da altitude exata tem algumas variações, mas o que já caiu em prova, a maioria das provas essa metragem, 1.226 metros de altitude, tá? E qual que é a referência? É o Pico do Tracuá. O Pico do Tracuá fica localizado ali na Serra dos Pacás Novos e é o ponto culminante do estado de Rondônia, tá? Então, podem levar essa informação para a prova. Tranquilo?
Vamos lá? Opa, passei demais. Questão 16. Sobre os aspectos da população do estado de Rondônia, é incorreto afirmar que o estado possui 52 municípios, sendo que a capital e a cidade mais populosa é Porto Velho. B. O primeiro grande movimento migratório ocorreu com os nordestinos em virtude da Grande Seca. C. É considerado o terceiro maior contingente populacional da região norte, atrás somente do Pará e do Amazonas. D. Possui grande diversidade cultural. As tradições indígenas têm grande influência no estado, assim como os colonizadores portugueses. Letra E. Rondônia, apesar de sua proximidade com a Bolívia, não promove integração nacional, embora possua várias empresas em que proprietários, sócios ou diretores são estrangeiros. E aí? Qual que você colocaria como resposta correta? Fala para mim. Qual que você colocaria como resposta correta? Vamos lá? Vamos analisar isso? Então, a letra A está correta. Rondônia realmente possui 52 municípios. Porto Velho, além de ser a capital, é a cidade mais populosa. A letra B também está correta. Durante a Batalha da Borracha, no período da Segunda Guerra Mundial, muitos nordestinos brigaram para a Rondônia. Mas aqui não é só sobre a questão da batalha. Lá ainda no primeiro ciclo da borracha, também, devido a uma grande seca que teve em 1872, no Nordeste também vieram muitos nordestinos nesse primeiro ciclo e também no segundo, tá? A letra C também está correta. Rondônia ocupa é o terceiro maior contingente populacional da região norte, tá? Mas isso aqui é uma informação que isso aqui você precisa rever toda vez, tá? Porque essa prova talvez ela seja de 2022, 2021, 2020, então porque eu peguei dos últimos 5 anos. Então é importante sempre rever no IBGE essa informação, tá? A letra D possui grande. A letra dela também está correta. A diversidade cultural em Rondônia é gigante, porque vieram gente de todas as partes. Tá? Também tem influência dos povos indígenas, migrantes de outras regiões, muitas heranças dos colonizadores portugueses. A letra E é incorreta, por quê? A localização, devido a essa localização estratégica na fronteira com a Bolívia, é promovido sim a integração nacional por meio do comércio e outras trocas culturais. Proximidade com a Bolívia faz também com que Rondônia seja um importante ponto de conexão para o comércio, para as relações bilaterais. Tá? Então, a banca considerou essa como sendo a incorreta, porque fala que não promove integração aí nacional. O estado de Rondônia não promove integração nacional. E aqui nós encerramos essa aula, tá? Aos campeões do desconforto, se você está assistindo essa aula e às vezes está desconfortável aí para que você consiga se preparar, lembre-se, aos campeões do desconforto. Esse é um processo que você precisa passar por ele para que você realmente passe na prova que você deseja, esteja preparado. Então, eu desejo verdadeiramente que você realmente se prepare aos campeões do desconforto. Se está desconfortável é porque você está no caminho dos campeões. Siga firme, fique firme, acredite em você, acredite no seu processo, tá? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso nos motiva a trazer mais conteúdo. Curta esse vídeo se fez sentido para você, se te ajudou, se te agregou, tá? E também lembrando que para você que está se preparando especificamente para o TJRO, e não está conseguindo se organizar de maneira correta, está precisando de orientação, direcionamento, toda a estratégia, tem um link aqui embaixo nesse vídeo para você conhecer a nossa mentoria Protagonize Rota da Aprovação TJRO. Clica lá e conheça. Eu espero verdadeiramente que você tenha muito sucesso na sua jornada e alcance o seu objetivo. Eu fico por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.